Meu Deus, meu Deus, que filme deprimente, hein? Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre o horroroso Ajuste de Contas, um filme de ação de 2019 que acaba de entrar no catálogo da Netflix. E não estamos falando de qualquer filme ruim. Não. Estamos falando de um filme estrelado pelo grande Nicolas Cage. Sim, ele mesmo, nosso mestre dos filmes trash. Antes de qualquer coisa, eu tenho que alertá-los. O filme é ruim, mequetrefe que só. Porém, tinha muito potencial. A história tem um plot twist bem bacana, só que a execução da pérola é horrível. Antes de assistir a grande reviravolta, você tem que ter muita paciência para aturar um poço de tédio que não te leva a lugar algum. Bem, como o final do filme conta com uma reviravolta, nesse vídeo eu também faço um final explicado para quem ficou com alguma dúvida. Se caso você somente quiser conferir esse trecho do vídeo, eu te ajudo. Pula para esse minuto que tá aparecendo aqui na tela, porque você vai exatamente para esse trecho. Antes disso, vamos rir juntos e comentar o que há de melhor e pior nesse filme. Ou melhor, nessa bomba. Bem, qual é a sinopse de Ajuste de Contas? Olha, é uma parada genérica, mas ao mesmo tempo é dotada de um fator inédito. Um homem acaba de sair da prisão e decide se vingar de quem colocou ele na cadeia injustamente. Até aí, gente, nada novo, né? Porém, amigos, o filme tem um toque único. O sujeito tem uma doença diferentona. Ele nunca dorme, nunca. Ou seja, ele pode bater as botas de tanto ficar acordado. Sim, exatamente isso que você acaba de escutar. Essa é a premissa do filme Ajuste de Contas, no qual o protagonista não consegue ajustar o seu sono. Só não posso falar o mesmo de quem assiste, porque essa joia rara cinematográfica é um ótimo sonífero. O protagonista dessa história passou as últimas 2 décadas preso e agora finalmente está livre. Com isso, ele pode gastar o dinheiro que enterrou antes de ser preso e também pode aproveitar o filho, que agora já é um homem barbado feito. Enquanto eu tava assistindo esse filme, eu fiquei com um único pensamento na minha mente. Definitivamente, esse foi o trampo que o Nicolas Cagezinho queria para superar alguma crise da meia-idade. Porque enquanto meros mortais tentam superar essa fase com gastos desnecessários, como carros de luxo, ou então comprando outras coisas, ou até mesmo descobrindo um novo hobby, o Nicolas Cage, por sua vez, teve a oportunidade de superá-la em um filme. Sim, exato. Nesse filme, acompanhamos o Cagezinho numa crise de meia-idade. Aqui, o personagem dele gasta rios e rios de dinheiro como se não houvesse amanhã, compra e dirige um carrão de luxo e também até tem a oportunidade de cantar. E como se tudo isso não fosse suficiente de quebra, o personagem dele também dá altos pegas numa mulher sedutora. E quanto a esse último ponto, eu tenho que destacar o quão artificial é a relação dele com uma garota, uma mulher de programa. A relação deles começa do nada, gente, do nada. A guria enxerga algo diferente nele e ele, por sua vez, cria uma obsessão por ela. Parece uma releitura do filme Uma Linda Mulher, no qual, após todo ato de lepo-lepo não muito selvagem, a dama tem que falar palavras reconfortantes para o garanhão. É sério, gente, após todo vucu-vucu no fubá desses dois, ela tem que virar para ele e falar: "Uau, como você é bom." Caracas, bicho, que vergonha alheia toda vez que eu escuto algum diálogo desses num filme ou numa série, porque não dá, gente. Não dá, é muito ruim. E
bem, mudando de pauta agora, vamos falar da jornada, da trajetória de vingança do Cadezinho. Ela é trabalhada de forma muito torta. É difícil dizer qual é o foco do filme, se é a sede de vingança do protagonista, se é a relação de amor dele com a garota de programa, se é a relação dele com o filho e a falta de tato dele para ser pai. Enfim, é difícil compreender onde essa história quer chegar. Após a grande reviravolta da história, as coisas ficam um pouquinho mais claras pra gente e compreendemos por que a trama foi conduzida de forma tão torta. Mas ainda assim, eu acho que dava para terem organizado um pouquinho melhor as ideias nesse projeto. Quem adora os momentos de explosão do ator, saiba que esse momento é guardado para o final da trama. O rastro de sangue que ele deixa ao longo de todo o filme não é tão grande assim. E o ato de abertura é bem violento, mas não envolve o ator, bem entre aspas. E eu disse pra vocês que essa história tinha um diferencial, a falta de sono do protagonista. De fato, esse elemento existe dentro da trama, porém é totalmente descartável. Juro pra vocês, zero emoções na possibilidade do personagem a qualquer momento ter um piripaque porque não dorme. A única função dessa insônia constante é favorecer a vingança noturna do personagem. Ou seja, se de dia ele pode esbanjar dinheiro, andar de carrão, fazer lepo-lepo com falsas aparências de selvagem, de noite ele consegue arrumar tempo para ir atrás de quem tentou prejudicá-lo no passado e conseguiu prejudicá-lo. Só isso, gente, só isso e nada mais. Não existe outra função para essa insônia constante dele. Zero emoções além dessa. Achei o filme bem podrinho, mas eu compreendo que dentro do streaming ele pode fazer bastante sucesso. Afinal, o ator tem um público fiel que aprecia os seus trabalhos com características duvidosas. Então me conta aqui nos comentários se você chegou a dar alguma oportunidade para esse filmaço icônico. E se sim, me conta o que você achou dele também. Agora, como prometido, irei comentar o final de Ajuste de Contas. Então, se você ainda não assistiu o filme e pretende assisti-lo, deixo aqui o meu alerta de spoiler, beleza? Amigos e amigas, literalmente tive que pausar o filme para processar aquela reviravolta da história, porque ela foi boa e eu fiquei decepcionada ao sacar isso. Afinal, que desperdício de plot twist num filme mal feito, né? Bem, de fato, o que aconteceu no final de Ajuste de Contas? Descobrimos que o Joey morreu em 2005, ou seja, era impossível ele estar com Frank depois que ele saiu da prisão. Todos os momentos desses dois personagens no filme foram parte da imaginação do Frank. Ele estava em negação por conta da morte do filho, e ele também sentia que tinha culpa pela morte dele. Afinal, quando ele era mais jovem, ele aceitou assumir a responsabilidade por um crime que ele não cometeu, aquele crime do começo do filme, porque garantiram para ele que o filho dele seria bem cuidado enquanto ele estivesse na prisão. Sem contar que falaram que ele ficaria preso por alguns aninhos, quando na verdade se transformou em uma prisão eterna, perpétua. Ele apenas saiu antes da cadeia porque estava doente, tinha a doença da insônia. Bem, na época que ele assumiu a responsabilidade pelo crime, parecia uma boa opção, mas na verdade foi a pior decisão que ele poderia ter tomado na vida. A esposa dele tinha acabado de morrer e mesmo assim ele aceitou assumir a responsabilidade e ir preso, deixando o filho dele nas mãos de outras pessoas. E aí, gente, aconteceu o que era de se esperar. O filho dele não foi bem tratado e, como consequência, ele caiu no mundo das drogas. Durante o período em que o Frank estava preso, o San Quentin, um
parça dele assumiu o controle da gangue, da facção, e com isso passou a ver o Joey como uma ameaça, especialmente porque ele era drogado e vivia pedindo dinheiro para comprar drogas, para alimentar o vício dele. Aliás, o maior erro do Joey foi ter pressionado Sam para conseguir mais dinheiro. Ele disse que se não recebesse mais grana, iria dedurar geral, ia ser X9. E como resultado, o Joey acabou morto. Porém, o maior problema é que esse cara, o Sam Quentin, reencontra o Frank no começo do filme, ou melhor, o Frank reencontra ele, e esse cara fala para o protagonista que não sabe o paradeiro do Mads, o antigo líder da gangue, que pagou para o Frank ir para a prisão no lugar dele. Bem, dito tudo isso, vamos compreender aí a ordem dos eventos no final do filme. Após o Frank constatar e enfrentar a morte do filho dele, ele decide dar toda a grana que tem para a Simone/Jennifer, a garota de programa que ele tem uma relação. E, ironicamente, o nome do filhinho dela também é Joey. Podemos até teorizar se essa moça realmente era real, se ela existia, ou se, assim como o filho dele, o Frank também estava imaginando ela. Depois disso, ele vai fazer uma visita a um asilo onde o Mads está internado e ele acaba descobrindo que esse sujeito passou os últimos 15 anos numa cama. Ou seja, ele não foi o líder da organização criminosa deles a maior parte do tempo em que o Frank esteve preso. E logo em seguida, ele descobre que durante todo esse tempo, o Mads recebeu visitas frequentes de uma pessoa, que era apelidada como Kill, e logo ele saca. Era o Sam Quentin. E assim ele saca que foi feito de trouxa pelo antigo parça dele. E a partir desse ponto, temos o modo Nicolas Cage muito louco ativado. Ele decide ir tirar satisfação com o Sam Quentin no casamento da filha dele. Só que durante esse percurso, ele acaba sendo confrontado com outro membro da organização, o Jimmy, e assim rola um mega embate de frente ao asilo. E como resultado, o The Dragon é baleado. Quem assistiu o filme sacou a referência, né? Sacou que The Dragon é esse. E assim é o fim do The Dragon, mas também é o fim do Jimmy. Ele morreu baleado com outro tiro. E logo depois o Frank vai para o casamento, acaba encontrando o Kill, o Sam Quentin, e acaba confrontando ele. Só que ele decide poupar a vida do inimigo, graças a uma mensagem do filho dele que ecoou na mente dele. Aquele diálogo que eles tiveram sobre tentar outra vez. E com isso o Frank tenta outra vez ser uma pessoa melhor. Pena que a filha do vilão não quis dar outra chance para o Frank e atirou nas costas dele pela arma que o Frank poupou a vida do pai dela. Traidora! E por fim, quando o Frank sai da igreja, a polícia já estava esperando ele e ele acaba sendo baleado, porque ele tentou tirar do bolso uma foto, a foto do filho dele. E a polícia pensou que ele estava tentando pegar uma arma. E foi o fim do Frank. Ele morreu ao lado do filho, ou melhor, imaginando a presença do filho ao lado dele. E aí, ainda tem alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários. Eu te agradeço por ter assistido o vídeo até agora. Não esquece o like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e a gente se vê em outra oportunidade. Beijinhos e tchau, tchau!